Hoje em dia tá na moda zoar o Endrick, né? Por conta da referência pro Bob Charlton, dele ser um cara vintage, etc, etc, etc. Mas eu acho que ele deveria ser vangloriado. E agora, nesse vídeo, vou te explicar por quê. E esse vídeo foi motivado por um tweet que eu fiz ontem, republicando mais um daqueles vídeos que zoam o Endrick pelo fato dele ter citado Bob Charlton, Ferenc Puskás, ter colocado esses caras na frente de brasileiros, inclusive o Bellingham na frente do Neymar, numa comparação que fez em uma entrevista. E aí o tweet diz o seguinte: a nossa sociedade não está acostumada com a mesmice e a falta de preparo. Que quando chega um jogador que foge do status quo, que conhece minimamente o futebol e o seu passado, mesmo antes dele nascer, né, como no caso do Endrick, aí ele vira piada e é execrado. Por mais Endricks no futebol e na sociedade. Por que escrevi isso? E tô tomando hate pra caramba na internet por conta dessas coisas. Mas vou explicar para você a partir de agora. Primeiro, o Endrick talvez seja o brasileiro que chegou mais preparado no exterior desde que o mundo é mundo, desde que os brasileiros começaram a jogar nas grandes ligas da Europa. O Endrick é um jogador que fez aulas de espanhol, sabendo que iria se transferir para ou Real Madrid ou para Barcelona quando completasse a maioridade, sabendo que já havia proposta desses países e sabendo que queria jogar em um desses clubes. O Real Madrid acabou ganhando a corrida, apesar do Endrick também ter algumas questões de gostar do Barcelona, né? Alguns ídolos brasileiros, inclusive no Barcelona, por fotos que ele apresentava no passado. Tinha Rivaldo e Ronaldo com a camisa do Barça, por exemplo, atrás do quarto dele. Mas aí o Endrick fazia aulas de espanhol com uma professora muito bonita. O que viralizou? Pô, ó o Endrick aí, nem 18 anos ainda, tá lá por causa da professora, tudo mais. O preparo dele para fazer espanhol, para chegar lá sabendo falar a língua, e também inglês, tá? Porque o Endrick também tem alguma fluência no inglês. Isso no nosso país de hoje é esquecido. O fato do Endrick falar que se chamaria de Stefano foi tido como uma questão de preparação e marketing, né? Preparação, assessoria de imprensa e tudo mais. O próprio pai do Endrick disse no programa do Pedro Bial na Globo que o jogador, e a mãe dele falam também ao mesmo tempo, o jogador se chamaria de Stefano. O pai dele deveria gostar do cara, deveria ter lido sobre ele, deveria ter visto alguma coisa, alguns vídeos e tudo mais. O nome do Endrick seria de Stefano, a mãe acabou não deixando. E aí, o Endrick vai para a seleção brasileira, faz o gol em Wembley, o Brasil vence a Inglaterra em Wembley. É só a terceira vez que o Brasil consegue o feito. Só os times de Zico e de Ronaldo Fenômeno tinham conseguido. O Endrick marca o gol da vitória. Fala do Bob Charlton depois, um jogador que sofreu um acidente aéreo quando era jogador do Manchester United, um dos poucos sobreviventes, ajuda numa reformulação do clube, ganha campeonatos importantes pelo Manchester United, é campeão do único título da Inglaterra da Copa do Mundo em 66. É um cara que está na história, é um cara que, para quem gosta de futebol e para quem vai estudar um pouco da história, conhece. O Endrick pode não conhecer a fundo, mas viu alguns vídeos. Um meia canhotinho que tinha uma característica de arrasto parecida inclusive com a do próprio Endrick. Se você entrar aqui no YouTube e pesquisar sobre isso, você vai ver. Então pode ser que pelo estilo de jogo ele tenha se identificado com o Bob Charlton. Pode ser uma questão de assessoria, é claro. E vamos supor que seja tudo assessoria e marketing. E daí? O Endrick chega preparadíssimo no alto dos seus 18 anos apenas, que ele completou agora no último mês de julho, para jogar no Real Madrid, que tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé. Só isso. É com esses caras que ele vai ter que disputar a posição, fora o Bellingham também, né, que vai jogar nesse quarteto ofensivo. E o Endrick chega tentando mostrar que tem um preparo suficiente, mesmo com 18 anos, para bater e ficar no Real Madrid. Como aconteceu com o Vini, por exemplo, com o próprio Rodrigo, que jogaram no Castilha, mas não aconteceu com o Casemiro, que jogou no Castilha, foi emprestado para o Porto e depois só volta para o Real Madrid e consegue ter a sua trajetória de sucesso por lá. Então, o Endrick está muito preparado. Quando ele fala o top 5 dele de jogadores e coloca Bob Charlton já citado, Ferenc Puskás, Cristiano Ronaldo, Vini Júnior e Bellingham, o que ele está fazendo? Ele pode ter as preferências dele pelo estudo. Bob Charlton ele já tinha citado. Puskás, um dos primeiros ídolos da história do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, o maior deles do clube. E os dois colegas hoje de clube, um brasileiro e um inglês, que jogam por lá. É claro que tem uma estratégia por trás disso, é óbvio. Só que mostra o preparo do jogador. E a gente tá brincando, tirando sarro e caçoando de um jogador que foi muito preparado, como o Neymar não foi, apesar de ter falado um pouco de catalão na entrevista coletiva, na entrevista de apresentação, perdão, no Barcelona, como o Ronaldinho Gaúcho não foi, como o Ronaldo não foi, o Romário não foi, todos se prepararam melhor e aprenderam as línguas enquanto estavam nos países em que jogaram na sua carreira, né? O Ronaldo e o Romário, por exemplo, o Romário fala holandês,
porque ficou muito tempo no PSV e fala um pouco de espanhol também pela passagem no Barcelona. Aí é o que eu pergunto para vocês. Não é melhor exaltar um jogador que vai bem preparado? O Mbappé chegou falando espanhol no Real Madrid, o mundo inteiro aplaudiu. O Endrick chega conhecendo a história do clube, os craques que fizeram história nesse gigantesco clube merengue, e ele é caçoado pelo mundo. Algo para nós brasileiros pararmos e pensarmos. Por que a gente tira tanto sarro de quem mostra um pouco de conhecimento no meio de futebol em que os jogadores estão assim? Não conseguem olhar para o lado, não conseguem ver absolutamente nada fora do seu radar. Deixo o questionamento para vocês e quero saber nos comentários se você que pensava diferente de mim, se você está convencido ou não pelos argumentos ou se você vai tacar o hate mesmo, mas coloca aqui nos comentários, eu quero entender por que então eu estou errado, beleza? Antes de terminar o vídeo, deixar aquele recadinho dos nossos parceiros. Primeiro, a Farmária Compensados, que faz o melhor compensado do Brasil. Número aqui na nossa descrição do vídeo. Desconto especial se você falar que veio pelo Pra Jogo. Inclusive, eles têm atuação em esportes. Então, se você trabalha com alguma questão de fazer shows e precisa daquele compensado antiderrapante que vai nas grandes arenas em cima do gramado e não prejudica os gramados, tá? Qualidade espetacular. Você liga lá para a Farmária Compensados e garante o melhor compensado do Brasil. Repito, desconto especial para a sua primeira compra. E também o pessoal da Ritroy tem o cupom TAPRAJOGO10, coleção imperdível, coleção de verão estava incrível, tá vindo agora também coleção de inverno, depois já tem coleção de verão de novo. Realmente uma qualidade de material maravilhosa, camisas muito boas, tem uma coleção aqui já em casa e também deixa aqui o cupom TAPRAJOGO10 para você ter 10% de desconto na sua primeira compra. No mais, peço para que você deixe o like no vídeo, siga a gente aqui nas redes sociais e, claro, principalmente, deixa a tua opinião aqui para eu saber se você concorda ou não comigo sobre esse assunto. Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.